levar a visita na porta, né? Pelo menos, né? Ao vivo, às 9h13, de vez em quando vocês pegam a gente meio vindo, assim, tá todo mundo vivendo igual vocês aí, ó. Eu quero abrir esse bloco aqui dizendo que nesse final de semana fez 10 anos da morte de Chico Xavier. É mesmo. E as atenções todas se voltaram para a figura incrível desse mestre, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Uberaba, ainda menina, e fiquei encantada a primeira vez que eu vi o Chico. E esse mistério, né, da pós-vida, né, vida após a morte, através do Espírito, né, está sendo muito bem retratada no Amor Eterno Amor, de Elizabeth Jean. E lá, um dos personagens que chama mais atenção é a Clarinha, né, vivida pela linda Clarinha também, Clarinha Castanho. E a Clara, da novela, tem dons especiais, tem uma sensibilidade que é capaz até de ver situações antes que elas aconteçam, né? Ela é muito lindinha. E essa menina, Clara, dentro do personagem dela, muitas pessoas hoje têm aí uma corrente muito forte, chama de criança cristal, né? E tem um outro personagem que é o Rodrigo, que é o Gabriel Braga, né? Que foi também um outro tipo de criança, que é chamada uma criança índigo, né? Índigo. E aí a gente foi tentar entender melhor o que é isso, né? O que é que hoje a ciência, que hoje é considerado, inclusive, o espiritismo uma ciência, né? Que explicação tem para isso? Quer ver, Rodolfo? Elas têm muita energia, dificilmente se concentram, são extremamente sensíveis, muito questionadoras, jamais aceitam um não sem argumentos convincentes. São guiadas por um grande senso de justiça, têm autoestima elevada, amam a natureza e preferem comer vegetais em vez de carne. Essas são algumas das características de crianças muito especiais que, segundo estudiosos do assunto, começaram a surgir no final dos anos 70. São as crianças índigo. Mais ou menos de 3 décadas para cá, essas crianças vêm nascendo em maior quantidade, vêm nascendo com essas características especiais, né? Bom, são crianças que não aceitam desonestidade, que não aceitam mentiras, né? Elas vieram ao mundo para trazer uma sociedade mais amorosa, mais justa. E eu acredito, sim, que elas vieram ao mundo nessa missão divina de preparar a sociedade para uma nova etapa da vida. O nome refere-se à cor da aura que esses indivíduos carregam, o azul índigo, que indica aura de mestre. De acordo com os defensores desta crença, os índigos constituem uma geração de crianças com habilidades especiais e que têm como missão implantar uma nova era na humanidade. Um exemplo de criança índigo na ficção é o personagem Rodrigo, na novela Amor Eterno Amor, vivido por Gabriel Braga Nunes. No primeiro capítulo, Rodrigo, ainda menino, entra na jaula de um tigre e acalma o animal feroz. Depois de adulto, o personagem mostra uma sensibilidade fora do comum e mantém com os bichos uma relação que poucos conseguem entender. Na virada do século, aproveitando as vibrações da geração índigo, surge um novo tipo de crianças, as crianças cristal, de aura clara, com tons dourados. As características da criança cristal são semelhantes às da geração índigo, mas além disso possuem maior capacidade de compreensão e compaixão por serem mais serenas e pacíficas. Segundo alguns pesquisadores do tema, elas vieram completar a missão dos índigos na Terra, promovendo mudanças ainda maiores. Crianças cristais, afirmam os teóricos, são as representantes do próximo passo na evolução humana. Elas estariam vindo para nos ajudar na conexão com as energias divinas. Na novela Amor Eterno Amor, o exemplo de criança cristal é retratado através da personagem Clarinha, vivida por Clara Castanho.
Clarinha demonstra que tem poderes que vão além da hipersensibilidade dos índigos. Ela tem visões e consegue se comunicar com os espíritos. Já pensou? Ficar vendo todo mundo ir pelo caminho errado? Voltando pra trás, indo pra frente, saindo do rumo e tendo que respeitar o livre-arbítrio. Deus tem que ter uma paciência. O médium não tem poderes especiais. Essa faculdade sempre esteve na Terra em sua história. A maioria dos médiuns são pessoas que cometeram graves erros em vidas passadas e vêm nesta vida com essa faculdade para reparar esses erros e débitos. São pessoas comuns, estão tentando evoluir como as outras. Apenas vêm com um aparelho de telefone que permite conversarmos com seres da outra dimensão. Que um dia estaremos lá e também seremos iguais a eles. E aí, aliado a isso, tem uma cena, inclusive, que está dando o que falar, que ela é cheia de significados e que eu acho que para todos nós, não interessa a religião que você seja, nem naquilo que você acredita, eu acho que vale a pena parar para pensar. É o personagem vivido por Carmo Della Vecchia, o Fernando, que passa por uma cirurgia e vive aquela experiência que a gente já falou dela aqui, de sair do próprio corpo, que a gente chama de experiência de quase morte, né? E dá uma olhada nessa cena que foi muito bem feita. Aí a gente aproveitou o intervalo rápido da gravação da novela, Namoro, Eterno Amor, e a gente pediu para o ator, né, o Carmo Della Vecchia, para que ele contasse para a gente qual a sensação que ele teve na hora de fazer essa cena aí tão forte, né? No momento que ele sai, porque logo depois ele volta e eu vou mostrar já já. Então, dá uma olhada no que ele falou. Acho que o mais difícil para mim foi tentar imaginar o que uma pessoa que já partiu desse mundo, o que ela iria ver, o que ela iria sentir, independente da minha crença, independente da minha religião, se eu visse meu próprio corpo, né? Mais ou menos como se eu estivesse sonhando, saísse do meu corpo, ou sei lá, estivesse sonhando que eu estou vendo o meu corpo e o meu corpo está ali, numa cirurgia, está sendo operado e eu estou assistindo, e eu estou vendo ali o que está acontecendo. Então qual seria a minha reação? Seria uma reação de susto, seria uma reação de pânico, seria uma reação de pavor? Como você se relaciona, né, com isso que nós temos de mais palpável, que é o nosso próprio corpo, né? Tá vendo o nosso próprio corpo, como se nós não fôssemos nós mesmos, né? Então isso eu acho que foi o mais difícil, assim, de tentar dar essa verdade, né, desse mundo incrível, desse mundo que a princípio não é real, né? Não é o que nós conhecemos como realidade. E ao mesmo tempo ele conta, eu sempre digo que coincidência não existe, né? E nessa entrevista aí ontem ele falou pra gente que aconteceu uma coincidência impressionante no dia da gravação dessa cena. Quer ver? Foi engraçado porque quando eu fazia a cena eu ficava pensando, eu tenho que assistir aquele filme Ghost antes de fazer a cena. E no dia que eu estava gravando a cena, a sessão da tarde, estava passando o quê? O próprio filme Ghost. Então eu diria que eu fiz uma homenagem a Patrick Swayze, assim. Não sei se eu consegui fazer tão bem quanto ele, mas a gente está contando essa história da Betty Jean e procurando fazer da melhor forma possível. Pois é, esse filme que ele citou aí, pra quem? Você lembra desse filme? Pô, me lembro. Esse filme é inesquecível. Você de casa, lembra? É um filme feito em 1990 e que até hoje ninguém esquece desse filme, né? Ghost, Do Outro Lado da Vida, com Demi Moore.
E o personagem do Patrick morreu num assalto, numa cena em que ele leva um tiro, sai correndo atrás do criminoso. E só depois é que a gente vê... Não, essa cena é muito louca. Não é legal? É. E ele sai correndo atrás do carro. Ah lá, ele sai correndo atrás do criminoso. Aí pra gente que tá assistindo o filme pela primeira vez, você imagina que houve só um barulho de tiro e não aconteceu nada, né? Aí, de repente, a gente vê na própria cena que no local ele volta lá. E começa a chegar gente, né? É, aí ele olha e ele vê que, na verdade, ele... Ó, pra quem não assistiu, eu até recomendo o filme. Ele vê que é ele que levou o tiro e que tá ali. E a partir daí desenvolve-se um tema todo em cima da não aceitação dele da morte, né, de ir embora. E o filme permeia ele convivendo na Terra com o espírito dele e sem aceitação da morte, né, que é uma morte repentina como essa, né. Enfim, o filme foi um dos primeiros filmes, na verdade, que trataram esse assunto da vida após o corpo ter partido, né? Esse filme é muito bom. De uma forma tão elegante, esclarecedora e tudo. Veja alguns exemplos, alguns casos de quase morte e já voltamos com Ana Maria Braga. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego, havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo, eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar.
Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças. Mas quando não acontece, você depura lá, expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que... eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar,
me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase-morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase-morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward, so I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is, and I looked in the bed to see the patient, and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe as pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking, I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around, checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira,
Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, o motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei: que bom, que bom! Tive a sensação de que a terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase morte são reais. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse: alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse: quer saber? Vou cantar para o Senhor, e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita.
Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega! Em nome de Jesus! E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça. E eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando eu saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente, uma voz disse, ainda não é sua hora. Volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. Você citou Nosso Lar como uma colônia espiritual. Mas existe só a colônia espiritual de Nosso Lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações. Tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado. Nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também. Isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do Nosso Lar. Existem infinitas outras, porque o Nosso Lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da União Divina que tem a conexão com o plano superior, ou seja, há mundos mais na esferas superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o Nosso Lar. E existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno, e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê.
mas acredita que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, evidentemente, há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do espírito, a sobrevivência desse espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado, às vezes, de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado, inclusive, suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor, e ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então, para a colônia Nosso Lar. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com a forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua e as relações entre seres atendem a esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos
ela não ser divulgado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? O ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas, Lises, assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lises, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estava sofrendo muito com a minha doença. Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe. Meu Deus. Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. De tempo ao tempo. Está bem. Vamos pegar o Europos. Pegar o quê? De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor? Ah, não sei por quê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui não está lembrado de mim, não? Dona Amélia! O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem. Eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André.
assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem. Pois é. E esse assunto, assim, assuntos ligados a esse mundo espiritual, sempre mexe com a gente. E aí, para entender melhor, eu não posso falar disso, por mais que eu goste, estude o espiritismo, eu não posso falar disso com tanta competência como é o caso do professor César Reis, que é presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e é conselheiro da Federação Espírita Brasileira e, surpreendentemente, professor de matemática. A gente imagina... Bom dia. Um prazer tê-lo aqui, viu, professor? Muito obrigado. A primeira pergunta que a gente fez aqui é como é que uma pessoa de exatas, como é o seu caso, né, que, enfim, leciona e entende o mundo das exatas, como é a matemática, mais exatas que nunca, acredita que a gente acha que tem mais possibilidade de ser agnóstico do que qualquer outra pessoa, né, que não é o seu caso. Sim. É porque o espiritismo é uma ciência. Ele surgiu com pesquisa associada à experimentação. Allan Kardec, ele examinou a fenomenologia que existia na época e fez muitos levantamentos, muitos estudos. E, enfim, foi um trabalho de muita racionalidade. O espiritismo é racional. Acontece que, ao estudar a fenomenologia, ele encontrou-se com respostas filosóficas de alta transcendência, né? Então, a ciência gerou a filosofia, que, por sua vez, apresenta uma estrutura comportamental, né, baseada, digamos assim, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, no mundo da transcendência, transformam-se em leis morais. Tem até um exemplo que o senhor deu para a Vivi, aqui, minha diretora de produção, nesse caso do corpo saindo numa operação ou num momento de queda ou de acidente, que o corpo, a alma sai do corpo e depois retorna, né? Que é o quase morte, né? E diz que foi feito um experimento que comprovadamente isso acontece. Existem centenas de estudos e pesquisas em hospitais dos grandes países do primeiro mundo em que especialistas analisam essas questões. E é absolutamente interessante anotar que essas pesquisas sempre vão dar no mesmo padrão. Ou seja, as pessoas realmente saem do corpo, né? As pessoas encontram-se num túnel. Lá no fundo do túnel, geralmente, há uma luz muito bonita. É uma sensação agradável. Encontram-se com espíritos amigos já desencarnados. Mas como é que foi comprovado isso? Como é que algum cientista ou médico que tenha presenciado isso pode comprovar? Sim, eles tomaram depoimentos de pessoas, né, que passaram por esse fenômeno. Pessoas que não se conheciam, em hospitais diferentes, em lugares diferentes, momentos diferentes. E a convergência dos depoimentos era imensa, de tal maneira que deixava de ser um acaso, uma coincidência, passa a ser uma probabilidade. E na medida em que essas pesquisas vão se desenvolvendo, a probabilidade vai se tornando cada vez mais concreta. E teve um caso, eu não sei o nome do médico, mas que ele escreveu alguma coisa no chão, o senhor disse para mim. Sim, médicos. Como é que é? É interessante isso, que a gente, quando entra no centro cirúrgico, entra de barriga para cima, né? Entra na maca de barriga para cima. Como ele não acreditava nesse negócio, dizia que não é verdade, ele escreveu no chão do centro cirúrgico uma série de palavras. E aí o paciente, depois que voltou, não é? Você disse, não, mas eu vi no chão as palavras tais e tais. Vamos dizer, é assombroso. Quer dizer, ele queria se convencer, ele queria a prova para ele como médico, que não acreditava, de que o paciente realmente tinha saído do corpo e voltado. Há também um caso muito interessante, que um paciente, quando foi atendido, a enfermeira tirou a dentadura dele e colocou no local. Depois que ele reviveu, não é? Ele voltou, encontrou-se com a enfermeira e disse assim, você que tratou de mim. Aliás, você tirou a minha dentadura e botou ali, vim buscar a minha dentadura. Quer dizer, realmente ele mas assistiu. Esse caso de estar escrito no chão realmente me impressionou muito também, né? Porque você, quem já sofreu alguma cirurgia, sabe que você
você entra no centro cirúrgico já praticamente baleado. Você não tem como sair da cama e da maca e ler o que está escrito no chão. Quer dizer, e esse médico passou a... Claramente. Agora, que não é um efeito, então, só da anestesia, né? Está provado que... Não, está demonstrado. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, os encefalógrafos, né, eles marcam o momento certo em que o cérebro deixou de funcionar. Então não há mais neurônios para fazer as conexões. E essas coisas acontecem sem as conexões. Então a consciência não está no cérebro. Ou seja, essa percepção vital não está no cérebro. O cérebro é uma máquina de funcionar. Na verdade, a consciência gera o cérebro, pilota o cérebro. Então a ciência hoje caminha nessa direção. Verificar que, na verdade, nós temos uma maravilhosa máquina de viver, mas há um piloto orientando isso aí. Pois é, e no caso da novela, né, A Cena da Morte, esse túnel iluminado apareceu num caso de uma novela, A Cena da Morte, da personagem Verbena, vivida por Ana Lúcia Torres, que é muito linda, né, e muito simbólica para os espíritas, né? O espírito se despende do corpo ao mesmo tempo que uma luz forte aparece, que foi isso que o senhor acabou de dizer. Quer dizer, isso está comprovado. Está absolutamente comprovado. Ou seja, é uma grande convergência de depoimentos de criaturas que passaram por isso no mundo inteiro e que mostram que é isso realmente que acontece. Eu te amo. Oh, meu amor. Meu amor. Eu estava ansioso por esse momento, Verbena. Que saudade. Eu sabia que eu ia te encontrar. Meus pais. Logo depois do intervalo, eu preciso fazer um intervalinho comercial, eu vou mostrar uma pessoa que esteve aqui em 2005, uma pessoa, não é de novela, vida real, né? E que conta exatamente isso. Eu fiquei muito impressionada, já. Realidade ou imaginação? Na reportagem especial de hoje, pessoas que passaram por experiências de quase morte buscam na ciência e também na religião respostas para o que viveram. Me senti muito cansado, vi que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Falei para minha esposa, ela imediatamente me levou para o hospital. Mas naquele momento eu tive um infarto. Via vultos na minha frente.
E essa paz que tomava conta, me enchia. E essa paz só foi terminar quando me trouxeram de volta. Uma sensação de paz muito grande assim, e aonde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo, e onde eu pude assim me ver de fora, né? Os relatos de pessoas que garantem que deixaram o corpo, viram e ouviram o que aconteceu durante o socorro médico e subitamente voltaram, podem ser mais frequentes do que imaginamos. E a ciência procura uma resposta. De acordo com uma delas, a falta de oxigênio no cérebro causa a liberação de substâncias químicas no sistema límbico, o que explicaria as visões. Você tem o seu cérebro desligando as imagens novas e que se formam à sua frente e recolhendo ou formando novas imagens a partir de lembranças que já estão previamente fixadas dentro do cérebro. A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Mas ninguém tira de Aparecida a certeza de que tudo o que viveu durante um acidente de carro foi real. Eu lembro do carro virando, nesse momento é como se alguém fosse apagando a luz devagar, mas numa fração de segundo. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí de repente eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. Um mal súbito. Uma parada cardíaca. E uma história que Marineide não se cansa de repetir. Logo que eu dei entrada no hospital, com a parada, com tudo, que eu me percebi fora do corpo e vi todo médicos, enfermeiros mexendo com o meu corpo, e eu me via fora e via o meu corpo. Então fiquei numa situação muito estranha. Nesse momento foi uma confusão total, que eu dizia, mas o que eles estão fazendo comigo? Eu estou aqui. Mas os livros onde estudou enfermagem só não ensinaram uma coisa. O que acontece com a vida quando a morte parece certa? Eu fui em busca de tentar entender. Em algum lugar eu vou entender aquilo que aconteceu comigo. Pelos hospitais e clínicas, quem busca respostas geralmente esbarra em outras perguntas. Com 25 anos de UTI, o médico Antônio Falcão jamais conseguiu explicação para o que ouviu de 2 pacientes. Ele contou que se viu internado na terapia intensiva, ele se viu na cama da UTI. E o outro, um paciente em pós-parada, que também teve esse relato, que se viu na cama sendo atendido e se viu um túnel. Ciência para isso? Não tem. O que a gente... são os relatos. Isso não tem ciência para isso. Os relatos são raros e muitos têm vergonha de contar. Mas quando acontecem, as equipes médicas são as primeiras a ouvi-los. Então ele me chamou e falou para mim, ô enfermeira, eu gostaria de te contar uma coisa que se passou comigo. E falou assim, nossa, é uma coisa tão impressionante, mas verdadeira. E naquele momento, assim, eu achei até que ele tivesse pensado que eu não ia acreditar no relato dele, né? Ao invés disso, por trás dos jalecos, encontramos vidas transformadas por histórias de pessoas que garantem ter provas da continuação da existência. Ele me contou que naqueles dias que ele estava no tubo, que ele estava sedado, que ele viu assim o fundo do túnel longo, era um túnel longo, escuro, e lá no fundo ele viu uma luz. E ele foi caminhando. Aí quando ele estava se aproximando desta luz, ele reconheceu um amigo dele que já tinha falecido, né? E quando assim, ele foi se aproximando deste amigo, o amigo simplesmente fez assim com as mãos, uma das mãos para ele e falou para ele, não é o seu momento. E daí, né, ele sobreviveu mais 2 anos, depois infelizmente ele veio a falecer.
Então eu acho que é isso, a gente não consegue saber realmente o que é, mas a gente sabe que existe. Nas salas de cirurgia, nos corredores onde as macas passam apressadas no caminho do atendimento, nas emergências médicas, nos leitos de UTI. Muitos dos relatos dos que garantem ter vivido uma experiência de quase morte acontecem dentro dos hospitais. É aqui, no terreno da ciência, que muitas destas histórias desafiam a razão. Coisa mais rara no Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é encontrar o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí você vai de 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que, não de ouvir, porque ele nos diz que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para? Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eles correram para a emergência, entubaram, correram para a emergência e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito, andei, pedalei, encostei numa guia e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem muito forte. E eu virava para ele e falava: olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas se misturaram a coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram, são atraídos por uma luz
ou assistem a própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Mood reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. A ciência estuda estes relatos e são muitas as teorias. Uma delas explicaria as visões durante as experiências de quase morte. Neste momento, a falta de oxigênio no cérebro provoca a liberação de substâncias químicas no sistema límbico. A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Para o premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, as EQMs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas. Quantas experiências de quase morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram. Arrastada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo em 1998 que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e é onde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né, mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né, tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora. De repente, começou a subir todos os assoalhos, começou a subir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha tal, assim, ficou tudo branco. E eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre.
E naquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de São Paulo, DEIC, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu. Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem. Você vai refletir que essa pessoa que se matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrado nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. O cardiologista Sérgio Timerman salva vidas há mais de 30 anos nas emergências dos hospitais. E ouviu histórias sobre pessoas que se aproximaram do limite entre a vida e a morte e voltaram. Para ele, as visões podem ser explicadas cientificamente. É o corpo reagindo a uma parada cardíaca. Haveria um bombardeamento de endorfina. A gente sabe que a endorfina é prazeroso e esse bombardeamento faria com que essa pessoa se sentisse nas nuvens, indo para algum lugar prazeroso a ele, às vezes até dificultando o retorno dele, como são os relatos feitos na literatura. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia, pois a Aparecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, o movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e eu estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim, quem te contou isso? Eu falei, ninguém contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor, ele ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra, em 1994, durante um acidente de carro. E a Aparecida não esquece do que viu. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí, de repente, eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais? E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Então, eu estava falando aqui para o professor César que em 2005 eu mostrei aqui no Mais Você uma questão essa de quase morte, num depoimento de uma senhora pedagoga, dona Lúcia, que passou por essa experiência de verdade. Rodolfo. Conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre. O que aconteceu para você Aconteceu o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá. E o prédio, ele é levantado sobre a rocha, então é mar aberto. E ali a gente estava. De repente o tempo realmente deu uma virada inesperada
e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais, porque de lá, de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo e eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado, era acinzentado, e à medida que eu ia deslizando por esse túnel, ele ia se clareando. E nesse instante eu pude rever a minha vida. Eu cheguei quase do lado, onde tinha uma figura tranquila, diáfana, me inspirando muita paz. E como havia um primo, que é o dono do apartamento, estava tentando me puxar. Eu devo ter reentrado no corpo, né? E ele me alcançou, me puxou pelo cabelo e fui salva. Quando a gente vê ela contar assim que ela foi salva, a gente não sabe salva do quê, né? Não é, mas não é uma coisa tranquila. É isso mesmo. Quer dizer, esses depoimentos são cada vez mais... Hoje existe uma quantidade tão grande de depoimentos semelhantes que nós caminhamos assim para uma unanimidade. Então fica difícil negar isso aí, né? Porque são pessoas distintas, de religiões distintas, de culturas distintas, de países distintos. Enfim, são tantas pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. Afinal de contas, será que estão enganando a quem? Né? Para quê? E por quê? Né? Então, agora, realmente... o que se diz agora dessa... Eu comecei a nossa matéria falando dessas crianças índigo e crianças cristais que estão bem retratadas na novela das 6. Como é que a gente pode reconhecer que a gente tem uma criança dessa em casa? Sim, eu acho que a primeira questão é saber por que criança índigo e criança cristal. Na verdade, nós estamos numa transição. O nosso planeta Terra vive a era das provas e das expiações. Ou seja, o egoísmo ainda predomina aqui. Mas o planeta não está a uma troca. Jesus, que é o grande orientador do planeta, está conduzindo para uma nova era. Nós chamamos a era da regeneração, onde gradativamente o egoísmo será substituído pelo altruísmo. Então nós teremos uma outra estrutura econômica, uma estrutura política, outra estrutura social, mas quem faz isso são os homens. Então estão reencarnando no mundo criaturas que têm essa tarefa. Eles já viram outros mundos, já viram outras realidades, já viram que o bem vale a pena. Então eles estão vindo para isso. Agora, encontram isso aqui, ficam inquietos, desajustados, e é natural. Você está vindo de um ambiente muito bom para um ambiente estranho, elas ficam inquietas. Essas crianças têm essas características, foram descritas muito bem. Na matéria aí, mas muito bem, é isso mesmo. Inquietas, né? É isso mesmo. São crianças modificadoras, elas vêm, não é para manter o status, que o status é do egoísmo. O status novo é o altruísmo, a benemerência, a compreensão, a solidariedade, acima das diferenças das raças, das línguas, das religiões, dos costumes. Nós somos irmãos e essas crianças vêm para isso. Independente do que você pensar, do que você sentir, nós caminhamos para uma era de fraternidade. Então é uma bênção que essas crianças estejam conosco. E elas realmente inquietam, porque são diferentes, né? Crianças, esse tipo de criança, ou as índicos, ou as cristais, elas conseguem ver, como a gente vê a Clarinha na novela? Muitas delas têm essa percepção, digamos, mediúnica, né? O senhor tem essa percepção mediúnica? Eu já tive essa percepção e em alguns momentos também tenho essa percepção. O senhor está sentado aqui comigo, enquanto passava a matéria, o senhor olhava em volta, não para os câmeras, não para a produção. É verdade. Nem para o meu sofá, nem... O senhor olhava como se visse algo que eu não consigo ver. Pois é, um programa como o seu tem uma alta ressonância no mundo, no Brasil todo especialmente. Então essas mensagens ditas aqui são mensagens que tocam o coração, que sensibilizam as criaturas, e que há uma convocação para o bem, para a alegria, para a harmonia, para a solidariedade. Então, o seu programa, não pense que você faz o programa sozinho. Claro que não, imagina, porque sou eu? Além das pessoas físicas que você observa, há uma multidão de bons espíritos
vinculados a essa grande proposta de usar a comunicação humana para tornar comum esse grande sentimento de solidariedade. Aliás, as crianças índigo, muitas delas têm essa feição da comunicação, da solidariedade, da compreensão, entendeu? Sobretudo as cristais, né? Elas têm muito essa proposta do mundo luz, isso é claro para elas. Elas não fazem força, isso é natural, espontâneo. E o seu programa está vinculado, não tenha dúvida, está vinculado a esse conceito de espalhar o bem, o otimismo, a alegria, a fraternidade. Essas almas que o senhor estava vendo aqui em volta da gente hoje... Estão aqui ajudando para que se faça. Não só os câmeras, todo o pessoal da produção, mas especialmente o seu trabalho. São criaturas que vêm aqui lhe inspirar a boa palavra, o bom sentimento, porque isso vai levar uma mensagem que a nossa inteligência não compreende, a nossa sensibilidade não é capaz de perceber na sua integridade. É que essas pessoas, para mim, têm uma aura, né, que se chama. É isso. E tem um brilho especial, né? E às vezes a gente consegue as reconhecer, né, pela paz que passa, né? Quando a gente está perto. É sobretudo isso, é muito mais do que um reconhecimento pela aparência física. Não é aparência. Mas é pelo que a gente sente, pela vibração. Pela paz e a vibração. Pessoa, a ternura, a solidariedade. Agora, essas crianças, índigo e cristal, elas precisam de amor, né? Porque elas precisam de limite, de controle. Elas vêm de outros orbes e tem que se ajustar aqui. Então, aquela visão montessoriana, aquela visão do Rudolf Steiner, aquela visão pestalozziana, né? Essa visão de uma educação do colo da mãe, do calor, da solidariedade, dos limites, da disciplina. É disso que se precisa. É disso que essa garotada precisa. Cuidar porque bem. Eles vão ser os líderes da nova era. A gente só espera que não demore muito. Se Deus quiser. Muito obrigada, professor César. Eu que agradeço muito. O senhor é uma paz aqui na nossa manhã. Bem, uma benção estar aqui. Parabéns pelo trabalho, tá? Arrepiada, eu volto já.